Boa noite. Vamos dar início à nossa primeira aula, aula de noções da natureza, ambiente e meio ambiente. Sou o professor Alex Bruno do Nascimento. Estamos aqui para iniciar esse trabalho e tentar facilitar a compreensão desses conceitos. Hoje é uma aula introdutória, é uma aula onde a gente vai discutir as primeiras noções de natureza, de ambiente, de meio ambiente. Às vezes esses termos se confundem e às vezes até a gente utiliza de forma aleatória e não para refletir sobre o que é cada um deles. Okay? Então hoje a gente vai tentar desmistificar e compreender melhor. Vamos trabalhar principalmente, né, o texto de Dully, 2004, onde ele trabalha bem essa definição e essas diferenciações, tá bom? Vamos lá então dar início. Bom, gente, o que é que à primeira vista vem na nossa cabeça quando pensamos sobre a palavra natureza? Tá? O que é natureza? O que é natureza? A gente escuta palavras até no dito comum, né? No dito popular, né? A gente até escuta as pessoas falar, isso é natural, isso é da natureza dele, isso é coisa que vem da natureza, ou então a natureza é linda, né? Então a natureza é perfeita, a natureza é muito bem feita, né? Tem algumas terminologias, tem algumas pessoas que utilizam, né, questões religiosas, né, para entender a natureza. A natureza divina é perfeita, a natureza divina é espetacular. Só Deus mesmo para fazer uma coisa tão bela como essa, né? Por que que a gente tem várias aplicações do termo natureza e então a gente tem a obrigação de entender o que é natureza, o que é ser natural. Pois bem, a gente pode imaginar a natureza como os elementos que estão à nossa volta, né? Os elementos que estão à nossa volta. Só que só os elementos, vamos imaginar assim, são os elementos nativos, vamos colocar esse termo, tá? Só as plantas, só o mar, só o ar, só o sol, as nuvens, só esses elementos ambientais, né? A gente já está utilizando outro termo aqui, mas é muito difícil diferenciar. Mas são esses elementos assim que a gente já viu quando nasceu, mas assim, já estavam antes da gente existir. Só esses elementos é considerado como natureza. A gente vai ver que esse conceito ele pode ser mais amplo, tá bom? Bom, se existe a natureza, o que é que diferencia então a natureza do meio artificial? O que é uma coisa natural e o que é uma coisa artificial? Por que que em alguns momentos a gente contempla uma bela paisagem, chama aquilo de natural, e a gente analisa uma ponte, por exemplo, sendo construída, ou a ponte uh, Oscar Niemeyer, ou um grande prédio, um grande arranha-céu, uma bela escultura, um belo quadro. Será que isso também não é da natureza, também não? São questões que ficam, né? Ou isso é artificial? Será que uma bela ponte sendo construída? Será que uma grande estrada? Será que, vamos imaginar, a gente tem no Brasil o Cristo Redentor. Será que ali também não é uma paisagem natural? Mas ali foi construído pelo homem, né? Ali não é uma obra que já existia, não é da natureza, vamos dizer assim, né, de forma ainda nos termos que a gente costuma falar. Não é natural que tivesse o Cristo Redentor ali. Ele foi construído, mas é uma bela paisagem, né? E aí? É algo artificial ou é algo natural? Aquilo é natureza ou não? Pois bem, gente, Dully ele traz esses conceitos que vão ajudar a gente a compreender melhor. Natural é uma ordem independente das coisas humanas. Natural, né, é uma coisa que já existia independente da ação do homem. Tá? É algo natural. E artificial é algo que seria resultado da ação do homem, da ação humana. Então é algo que é produzido. Tá bom? Então o Cristo Redentor é algo produzido. Mas ali também faz parte da natureza, né? Não dos elementos naturais, mas da natureza como um todo, como as coisas que a gente observa.
Tá? Então, tudo que a gente observa, né, à nossa volta, faz parte dessa natureza. Alguns elementos são naturais, certo? Porque já existia, independente da ação do homem, e outros elementos são construídos, são artificiais, são construídos a partir da ação do homem. Tá bom? Então, uma grande ponte, um grande arranha-céu, o Cristo Redentor, isso tudo são elementos artificiais, mas fazem parte da natureza também. Assim como o sol, como as nuvens, tal qual os morros, as serras, as vegetações. Inclusive, voltando aqui um pouco, essa imagem é do Lajedo de Pai Mateus, né? Vocês conhecem ou já foram lá. Então, essa imagem é fantástica, excelente, perfeita, mas já existia, independente da ação do homem. Então, isso é a natureza? Isso é uma paisagem da natureza? Sim, é uma paisagem da natureza. Agora, isso é algo que é fruto da ação do homem, algo artificial? Não, é algo natural, ok? Então, aí a gente já começa a entender as diferenças. Por que a gente utilizou aqui essa imagem do fotógrafo, né? A imagem de uma lente de observação? Porque, gente, a natureza ela está posta, ela está dada, tá bom? Os elementos naturais, melhor dizendo. Os elementos naturais eles estão postos, estão dados, eles já existem, independente da ação do homem. Eles vão se transformando, ok, ótimo, né? Inclusive as geleiras, né, dos polos, elas vão caindo, estão caindo, né, por conta do superaquecimento do planeta. Então vai mudando, beleza, ok, se transforma. Mas somente quando há interferência do homem é que a gente pode entender que ali há um elemento artificial. Vamos lá, por que eu utilizei essa imagem? Aquela planta e aquele sol já existem, independente da ação do homem. Só que o fotógrafo ou o observador, ele enxerga ela por um determinado ponto de vista. E aí registra uma foto. E aí imprime essa foto, ou mesmo coloca um filtro naquela foto, né, para ficar um pouco mais escuro, um pouco mais alaranjado, um pouco mais azul, um pouco mais amarelado, tal. Isso é muito comum agora com o Instagram, né? A gente tira uma foto e já posta lá e já olha, já, né, já fica diferente. Então tal que muita gente coloca a foto e diz, sem filtro, quer dizer, é uma foto natural. Né? Mas a partir do momento que você imprime aquela fotografia, ela já não é mais a natureza. Ela não é mais, apesar dela representar a natureza. Né? A natureza não, olha, já vai confundindo os termos. Ela não é um elemento natural. Tá? A fotografia não é um elemento natural. Ela é uma representação de um elemento natural, de uma paisagem. Tá? Então, essa fotografia ela é o resultado da interferência do homem. Então, é um elemento artificial. Ela é um elemento artificial, óbvio. Você pegar um papel que está impressa uma imagem é diferente da imagem em si, da própria imagem. Tá? Por isso que a gente tem dois pontos aí para discutir: a arte e a técnica. A arte é a habilidade de tentar imitar a natureza. Então o fotógrafo ele procura imitar a natureza, ele procura registrar o que ele viu e ele gera uma fotografia que tenta imitar a imagem que a gente tem quando a gente olha uma planta, uma paisagem. Por isso que é arte. Tá? Um escultor, ele observa ali uma pessoa, né, ou uma figura, e tenta imitar a imagem daquela pessoa num busto, né, numa estátua. Tá? Então, ali é uma arte. Tá? Existem técnicas ali? Sim, existem técnicas. A fotografia tem técnica? Tem técnica, sim, não é só arte, não. Mas a ação do fotógrafo ali, a ação de tentar imitar aquela natureza, do escultor de tentar imitar o corpo de alguém, um objeto, um animal, é uma arte. Tá? É uma arte. E a técnica? A técnica é a tentativa de dominar a natureza, a tentativa de domínio da natureza sem reproduzi-la, sem reproduzir. Quando a gente chama aqui, quando o autor fala sem reproduzi-la, gente, é sem reproduzi-la fielmente, igualmente como está na natureza, tá? Aquele elemento natural. Então a arte ela é uma tentativa de imitar a natureza sem reproduzi-la, e a técnica é a tentativa de dominar a natureza sem reproduzi-la. Por exemplo, no escultor, existem técnicas ali, né? Não é só arte, não é só o feeling do cara. Existem técnicas de manusear, de esculpir, com o fotógrafo da mesma forma. Existem técnicas para se conseguir a melhor luz, a entrada do... eu não entendo muito bem de fotografia, mas existe a técnica lá de você abrir o diafragma, fechar em um determinado ângulo, determinada posição. Então aquilo tudo ali é estudado.
Se a gente ampliar um pouco mais e trazer esse exemplo para a nossa mesa, por exemplo, vamos lá. Os alimentos que a gente come, às vezes são transgênicos. Né? Às vezes tem técnicas de biotecnologia, tem técnicas ali para deixar a fruta um pouco maior, um pouco mais doce, ok? Então, gente, tenha cuidado com o que a gente está colocando no nosso organismo, porque tem muita coisa ali que é de transformação. Muito se evoluiu. A gente também não pode condenar os transgênicos e as técnicas de biotecnologia, não. As tecnologias que utilizam lá o controle de pragas fez com que diversos alimentos chegassem à nossa mesa a um custo mais barato e às vezes não tão nocivas, tá? Não tão nocivas. Então a banana, ao longo do tempo, alguns alimentos sofreram transformações e foram possíveis que chegassem à nossa mesa, tá? O limão, que chega um pouco menos ácido para a gente se alimentar. A banana, que é a banana normal, a banana natural, é muito grande e às vezes o fruto saía muito pequeno. Então as técnicas de domínio agrícola fizeram com que esses alimentos ficassem melhores, né, e fosse melhor comercializado. Bom, então até a biotecnologia está aí também para melhorar a vida das pessoas. Não é só produzir agrotóxico e acabar com os alimentos não é, trazer elementos cancerígenos para a gente, não. Existe isso, claro. Não vou dizer que não existe. Claro que existe esse tipo de produto que leva elementos nocivos para a nossa saúde. Tanto é que existe um debate aí muito grande sobre a liberação de agrotóxico, né? O presidente querendo liberar tudo e os cientistas, alguns técnicos agrícolas, na luta para a preservação da vida das pessoas, né? Vamos lá, então, entendemos o que é a natureza, vamos discutir mais sobre isso, mas a gente entende que na natureza existem elementos naturais e elementos artificiais. Sabemos que para imitar ou para tentar dominar a natureza, a gente tem habilidades como habilidades artísticas e temos também a técnica, como uma tentativa de dominar a natureza sem conseguir reproduzi-la, mas dominar, como o caso da biotecnologia. Toda mudança grave da ordem humana é, ao mesmo tempo, uma alteração da natureza, óbvio. Então, se o homem consegue fazer uma mudança muito brusca, ou seja, eliminar mais poluentes, se ele consegue fazer um desmatamento desenfreado, se ele faz intervenções no curso de rios, ele vai alterar a natureza, óbvio, óbvio, tá? É óbvio. A ação do homem pode alterar a natureza. Se naquele exemplo aqui, que eu coloquei para vocês, da paisagem de Pai Mateus, não fosse tombada, não fosse preservada, e aqui fosse permitido aí construir barraquinhas para vender espetinhos, fosse permitido aí criar parques, bares, enfim, etc, etc, etc. Se a gente povoasse essa área aí, que é uma área turística, essa paisagem estaria assim? Óbvio que não. Então seria uma mudança na natureza, tá bom? Então, como eu falei para vocês, a natureza ela pode mudar ao longo do tempo, como uma planta vai crescendo no local, uma planta vai morrendo em determinado local, e isso vai mudando a natureza, mas também a ação do homem pode provocar mudanças na natureza, como a emissão de poluentes, fazer com que a camada de gelo lá nos polos derreta mais rápida, e fazendo com que ambientes que não têm a presença do homem sejam povoados, construam cidades, construam parques, e isso altera a natureza, com certeza. Tá bom? Sigamos. A natureza, portanto, é uma máquina, ou seja, ela é uma máquina, ela é uma engenharia, né? Então, o crescimento de uma planta, ela segue passos, né? Ela segue etapas. E a ciência é uma técnica de explorá-la, tá? É o que falou Lenoble, ou Lenoble, não sei a origem dele, 1969. Então, gente, como na imagem que a gente está vendo, a gente tem aí uma paisagem da natureza, né, uma planta, e ali atrás nós temos a ação do homem ou a ação da ciência no sentido de explorar os ventos que correm nessa região e aí gerar energia e fazer com que as pessoas tenham acesso à energia, à luz, a utilizar equipamentos, a utilização de equipamentos, né? Enfim, tem energia, tem a luz, tem iluminação na sua casa.
essa lâmpada aí tá até antiga, né? Não estava nem usando essa lâmpada aí. Mas enfim, fica aí a ideia aí do que a compreensão do que vem a ser a natureza como máquina, como um engendro, nem existe essa palavra, mas como uma engenharia de etapas processualmente concatenadas, né? Engrenadas. A palavra que eu queria utilizar era essa, né? Não é nem um engendro, é uma engrenagem. Que passos ou processos ou etapas estão ali em constante é, relação, tá bom? Para fazer com que a natureza, os elementos naturais se transformem, cresçam, reproduzam e morram, né? Então a ciência vem aí para explorar essa máquina, para entender como funcionam as correntes marítimas, como funcionam as correntes de ventos, como funciona o crescimento de uma planta, o crescimento de um fruto ou de uma fruta, para fazer com que a gente possa ter melhores frutos, melhores frutas, para fazer com que a gente tenha recursos energéticos de forma mais limpa, para fazer com que a gente compreenda os comportamentos climáticos, a fim de se preservar, a fim de se proteger de tempestades, de ventanias, de furacões, como ocorre muito nos Estados Unidos, por exemplo. Tá? Então, a ciência tem um papel importantíssimo na função de compreender essa natureza e fazer com que a vida humana se torne mais amena. Tá bom? Então, vamos lá. Ele disse ainda, o mesmo autor, falou que a natureza não tem preferência e o homem, apesar de todo o seu gênio, toda a sua inteligência, né, sua capacidade, não vale mais para ela do que qualquer um dos milhões de outras espécies, dos milhões de outras espécies que a vida terrestre produziu. Então, apesar de inteligente, de capaz, o homem, né, o ser humano, ele é apenas uma pecinha de toda essa engrenagem, ele é apenas uma engrenagem de toda essa máquina, né, de toda essa máquina chamada natureza, tá? Essa máquina cheia de engrenagens, de passo a passo, de processo, né? Então, a semente, ela é cultivada, ela cresce, ela vira um broto, né? Ela dá fruto, ela vai crescendo, ela consegue estabilidade, consegue se adaptar aos ventos e ela consegue gerar frutos e frutas, tá bom? Então nós, gente, nós somos apenas uma pecinha, somos apenas uma peça pequena e às vezes até nociva na natureza. Tá bom? A gente se orgulha muito de conseguir produzir, por exemplo, medicações, mas a gente extrai da natureza os elementos essenciais para a produção de vacinas, de medicações, de remédios biológicos, de componentes que depois vão se transformar em recursos tecnológicos e facilitar a nossa vida. Nós somos apenas um, por mais importante que sejamos, nós somos apenas um desses milhões de organismos. E se a gente não respeitar os outros organismos, a própria natureza cumpre o seu papel de excluir a gente do mapa. Então, se a natureza não consegue se adaptar à ação do homem, ela vai criar situações ou mecanismos para que esse homem desapareça. Então, naturalmente, né, utilizando o termo correto agora, naturalmente a gente vai enfrentar mais crises, mais tempestades, mais furacões, mais terremotos, tá bom? Para adaptar, para se adaptar. E outra, independente também da ação humana, a natureza está em constante adaptação. Não é porque o homem está ali poluindo, degradando a natureza, claro, isso pode acelerar o processo, né? Mas não é por isso que a natureza vai se adaptar, não é só por isso. Né? Independente da ação do homem, a natureza está em constante adaptação. Em constante adaptação. E aí vocês podem olhar aí as eras glaciais, vocês podem olhar aí os comportamentos climáticos nos últimos 100 anos, vocês vão ver que existe adaptação. O que se defende aqui é que a ação do homem tem acelerado esse processo de degradação e de emissão de poluentes. Tá? E fazendo um parênteses, gente, essa pandemia aí, ela só mostrou que nós podemos sim parar. Nós vínhamos numa corrida muito grande, desenfreada por conta da economia, por conta de renda, por conta de luxos, ou lutando para conseguir privilégios, mas a gente viu que nós podemos sim parar.
E a natureza não foi por conta somente do vírus, né? Mas a gente pode dizer que a natureza deu um jeito de mostrar para o homem que sim, ele pode parar, ele pode diminuir a sua emissão de poluentes. Inclusive, tem até estudos que mostram que houve redução da poluição do ar. Nós podemos sim parar e refletir o que é que nós estamos fazendo com essa natureza que nós temos. Tá? Então, é um alerta que a gente deixa aí para todo mundo. Então, o que diferencia o homem dos outros animais? Gente, você chegou até aqui. Essa aula é uma aula só pra gente, né? Então eu não vou, eu não faço nenhuma questão de ganhar likes, de ganhar curtidas e monetizar canais. Não tenho essa pretensão. Então eu vou pedir licença a vocês. É a primeira aula que eu estou deixando gravado. Normalmente eu faço uma aula ao vivo. Vou pedir licença para vocês nesse momento aqui, porque eu vou só conferir se está tudo certo aqui na gravação, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá tudo ok? Beleza? Vamos lá. O que diferencia o homem dos outros animais? O que diferencia o homem dos outros animais, gente? O que é que faz a gente diferente? Se somos um dos organismos dentro dessa grande paisagem natural? Ou somos iguais aos animais? Para Mohan, o que diferencia o homem dos outros animais é a sua cultura. É a cultura, é o comportamento social, tá? São as relações sociais que temos uns com os outros. É a cultura de cada povo, é a cultura de cada região, é o que caracteriza quem nós somos. Então a gente pode falar de culturas diagonalmente opostas, como a cultura brasileira, a cultura americana, a cultura japonesa, mexicana. Podemos encontrar pontos de convergências, pontos de divergências, mas é o comportamento cultural, social, que faz com que o homem seja diferente de outros animais. Só o homem consegue ter essa inteligência e a capacidade de se diferenciar por conta dessas características sociais, tá bom? Então ele diz o seguinte: se a gente trouxer essa discussão econômica para a questão, aliás, essa questão cultural para a questão econômica, a gente vai entender que uma organização econômica emerge, ou seja, ela surge como cultura, no sentido forte do termo. Por que no sentido forte do termo? Porque é o comportamento econômico, ele é fruto do comportamento cultural, tá bom? Então vamos lá, para a gente sair um pouco dessa discussão abstrata, vamos entender o que é cultura econômica. Você acorda, você sai para trabalhar e você já tem o seu salário, né? Já recebe o seu salário, já tem o seu salário ali guardado. E você, quando termina o trabalho, você diz o seguinte: caramba, hoje eu trabalhei demais. Eu mereço. Como é o nome da saiteria, meu Deus do céu, agora eu esqueci lá da pista lá de. A principal de Sumé. Enfim, toda cidade tem uma saiteria. Hoje eu mereço tomar um açaí duplo. Isso é fruto de um comportamento cultural que tem a ver com comportamento econômico. Estou dizendo que você não merece, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não estou dizendo que você não tenha que tomar aí o seu açaí, não. Mas é que é cultural você sair do seu trabalho e se presentear com o consumo de um açaí. Tá? Então, esse é o comportamento cultural, isso é a cultura. Tá bem claro. Porém, se a gente ampliar esse comportamento econômico aí e a gente tentar massificar esse comportamento, imagina se todas as pessoas desenfreadamente entendesse que todos os dias após o trabalho merece tomar um açaí. Olha só a confusão que isso não ia dar. A mocinha, a senhorinha lá do açaí, lá da pista lá de Sumé, não ia dar conta, não. Ela ia gostar, mas ela não ia dar conta. Tá? Então, se a gente colocar isso para outros produtos, imagina que todo mundo, a partir de agora, acha que tem direito a ter um smartphone top de linha A6, AS, A5, A10, A20, enfim. Imagine. Isso é o que vem acontecendo. Né? Isso é o que vem acontecendo. Esse consumo desenfreado, essa ideia de querer possuir sempre produtos tecnológicos novos, essa ideia de sempre querer ter um carro do ano, essa ideia de sempre querer estar consumindo mais e mais e mais.
Isso provoca mudanças nos elementos naturais e isso caracteriza a cultura do ser humano. É isso que vem ocorrendo na maior parte do mundo. A cultura econômica tem se transformado em um consumismo desenfreado, tem se tornado, né, tem se aproximado, melhor dizendo, de um consumo desenfreado, e isso tem provocado alterações no meio. Bom, essa cultura deve ser transmitida, ensinada, aprendida, quer dizer, reproduzida em cada novo indivíduo no seu período de aprendizagem, para poder auto-perpetuar-se e para perpetuar a alta complexidade social. Professor, não entendi absolutamente nada. E eu mais ou menos, mas vamos lá, vamos pegar a parte do mais e juntar com a parte do menos para ver se a gente entende. Fica aí, espero que você não tenha dormido. Qualquer coisa, gente, volta o vídeo e assiste de novo. Não dorme não. E se dormir, quando acordar, assiste de novo. Vamos lá. Essa cultura, esse comportamento, ele é transmitido, ele é ensinado e ele é aprendido. Óbvio, né? O ser humano, ele aprende através por meio da observação, ele aprende através do ensino, ele aprende o conteúdo sendo transmitido de um para o outro. Então, existem diversas formas de se passar essa cultura. Essa cultura de consumir, ou essa cultura de comer sushi, ou essa cultura de comer feijoada, isso vai passando de um país para o outro. Ela é reproduzida em cada novo indivíduo. E isso, como eu falei, ela vai passando de um para o outro, nesse processo de aprendizagem e reaprendizagem, para poder se perpetuar e depois criar uma grande cultura. Tá bom? Então, gente, se a gente imaginar um ambiente social, aqui olhando para cá, um ambiente social onde a gente vive, tá? A gente pode entender não só um consumo desenfreado, mas também um consumo coletivo, um consumo responsável, um consumo consciente. Tá? E isso pode formar a nossa cultura. Tá bom? Isso pode formar a nossa cultura, a cultura de cada povo, de cada região. Bom, mas então, o que que diferencia, professor? O que é que diferencia o homem dos outros animais? É esse comportamento coletivo, social, cultural, que é passado de um para outro, que é passado de pai para filho, que é passado de forma pedagógica, que é passado de forma observacional e que pode ser um consumo desenfreado pelas coisas ou né, na grande cidade, na grande selva de pedras, ou então pode ser um consumo coletivo, um consumo baseado no cultivo, na preservação das plantas, de outros organismos, de outros animais. Tá bom? Então, se nós temos a cultura de consumir mais, a gente também pode ter a cultura de preservar mais. Mas é isso que vai diferenciar o homem dos outros animais. A ideia cultural de que ele tem o poder de transformar baseado na sua reflexão crítica. Tá bom? Gente, então a gente precisa definir. Professor, o senhor falou, mas agora eu quero entender melhor o que é natureza, o que é ambiente, o que é meio ambiente. Vamos lá. Então, gente, vamos fazer um acordo aqui. A citação de arte também fica legal. Natureza é termo genérico que designa organismos e meio ambiente, ou e ambiente onde eles vivem, ou seja, o mundo natural. Onde os animais vivem é a natureza. Onde eles estão aqui agora é o meio ambiente. O meio ambiente natural dos animais aquáticos é o mar, tá? Desses animais aqui. Então, esse é o meio ambiente deles. Essa é a natureza. A natureza como um todo é só um termo genérico que designa o organismo e o ambiente onde eles vivem. Ok? Vamos lá. Natureza é o termo genérico que designa o ambiente e o meio onde todos os organismos vivem, ou seja, o mundo natural. Ambiente. Ambiente é o conjunto de condições que envolvem e sustentam os seres vivos na biosfera, como um todo ou em parte desta, abrangendo elementos do clima, solo, água e de organismos. O ambiente ele vai ser não só os elementos naturais, como também os elementos, como tudo que está acima da camada da biosfera, né? Ou seja, tudo que está aqui acima, né? No caso lá, nós temos aqui todos os elementos que estão aqui entre a camada da biosfera e a atmosfera. Então, nós temos aí as construções, nós temos aí as plantas, nós temos os demais animais, nós temos o sol, temos a água, temos a luz, temos todo o clima, tá bom? Então,
A natureza é o conjunto é um termo genérico que designa todos os organismos e ambiente onde eles vivem, o mundo natural. O ambiente é o conjunto dessas condições propícias, né? Ou seja, a iluminação, a água, o uso de recursos, os outros animais, os recursos construídos, né? A ação artificial do homem, né? A partir da ação artificial do homem. E o meio ambiente é a soma total dessas condições externas, que estão ali circundantes, ou seja, ao entorno, né, no interior das quais um organismo, uma condição ou uma comunidade ou um objeto existe. O meio ambiente não é um termo exclusivo. Os organismos podem ser parte do ambiente de outro organismo. Então vamos lá, professor, explique novamente isso aí que está ficando confuso. Vamos lá. A natureza é um ambiente natural, né, ou seja, independente da ação do homem. Tá? O ambiente ele é tudo que existe sobre a fina camada da biosfera, ou seja, não só os elementos naturais, mas também os elementos artificiais, ou também o clima, o solo, a água, tá? Tem tudo aqui, de todos os animais, inclusive. Nós temos o ambiente terrestre, temos o ambiente aquático, temos todos esses elementos aqui compõem, por exemplo, o ambiente terrestre. E o meio ambiente, gente, é individualizado. Nós temos o meio ambiente do homem, nós temos o meio ambiente dos animais aquáticos, ou de um animal específico, né? Ou de uma comunidade, né? Dos pássaros, ou então de algum objeto, né? Algum objeto específico. Então, o meio ambiente, tá? O meio ambiente é o local onde um determinado organismo ou uma comunidade, como os seres humanos, né, vivem. Tá bom? Então vamos lá, para ficar bem frisado. Natureza é um termo genérico, todos, independente da ação do homem. Tá? O ambiente são a combinação de outros elementos. E o meio ambiente é algo individualizado de um organismo ou de uma sociedade, ou de uma comunidade, né? Comunidade de animais aquáticos, por exemplo. Tá bom? Então, da mesma forma que existe o meio ambiente dos seres humanos, existe também o meio ambiente dos tubarões, enfim. Mas para Tostes, em 1994, o meio ambiente é toda relação e multiplicidade de relações. Tá? Ele é um pouco diferente dessa ideia aqui de arte. Tá? Essa ideia de arte que eu chamo que é o autor. Tá bom? Ideia de arte. Ele entende, Tostes vai entender, que o meio ambiente é uma relação e multiplicidade de relações. Ele vai dizer o seguinte, olha, os seres e as coisas isoladas não formariam meio ambiente porque não se relacionariam. Então, para ele, o meio ambiente é um ambiente onde os seres se relacionam. Tá bom? Então vamos guardar essa e outras ideias. Como, professor? O meio ambiente é a soma total das condições e das relações de um ou mais organismos. Vejam aqui no final, a gente também não está contrapondo também a arte com Tosh, não, porque ó, no final eles dizem assim, ó, os organismos podem ser parte do ambiente de outro organismo. Então, o organismo ou o ser humano, ele pode ser parte do meio ambiente de um animal, de um pato, de um porco, de um gato, de uma vaca, ou não. Ou será que essa vaca ela não disponibiliza, né, leite, que produz queijo, que vai alimentar esse indivíduo aqui? Ou será que esse indivíduo aqui ele não produz, ou ele mesmo não é uma fonte de proteína para alimentar esse indivíduo ou esse indivíduo? Tá? Então, no meio ambiente, há relações, os organismos eles não vivem de forma isolada. Tá bom? Então não podemos contrapor essa ideia a essa ideia, não. Nós precisamos agregar os conceitos. Agregar os conceitos. Tá bom, gente? Então a ideia de meio ambiente é uma ideia de soma total de condições externas de um organismo ou de uma comunidade, ok, mas ela também entende que os organismos podem se relacionar. Então, essa relação ou essa multiplicidade de relações ocorre também nesses meio ambientes. Ocorre uma interação entre o meio ambiente do homem com o meio ambiente do cachorro, do pato, do porco e assim sucessivamente. Bom, então vamos lá. Esse diagrama aqui do Dully, ele é interessantíssimo. Então, de um lado, a gente vai ter a própria natureza, independente da ação do homem. Tá?
No meio, entre a natureza e o ambiente, a gente tem vários meios ambientes, né, das diversas espécies conhecidas pelo homem, que se interagem, se relacionam. E ao fim a gente vai ter um ambiente geral, um ambiente maior, que é o que a gente vê, que é o que a gente observa, junto com todas as condições externas e tal. Quando a gente falar em ambiente, lembrem desse slide aqui, ó. Lembrem desse slide aqui. Ambiente é o conjunto de condições que envolve e sustenta os seres vivos, não só os elementos naturais, como clima, solo, água e os organismos, mas também os elementos artificiais, tá? Então a ação do homem ou a modificação que o homem faz nessa fina camada da biosfera também faz parte do ambiente. Não se confundam. Anotem isso aí e deixem isso aí registrado para vocês diferenciarem. Vamos lá. Então a natureza é aquele ambiente, é aquele conjunto de condições naturais, né, sem interferência do homem, mas tem também elementos artificiais. Então, esses elementos artificiais, eles vão compor o que a gente chama de ambiente. Ambiente, tá bom? Na natureza existem elementos naturais e existem elementos artificiais. Quando a gente junta todos esses elementos artificiais que compõem a natureza, a gente vai ter também aí o ambiente, tá bom? Então, diferencie bem isso aí. Temos a natureza, conjunto de condições naturais, sem interferência, com interferência ou sem interferência do homem, mas é posto, né, independente da ação do homem. A gente vai ter o conjunto desses ambientes interagindo, se relacionando, e a gente vai ter, ao final, um ambiente total, com elementos modificados. Eu discordo um pouco aqui dessa ideia do Dully de chamar a natureza de 100% natural. Eu discordo, porque na natureza, como eu falei para vocês no início, a natureza é o que compõe tudo. Né? É o que compõe tudo. Tudo, tudo. Não é só elementos naturais, é o que compõe tudo. Todos os elementos que existem estão postos ali na natureza. Tá? Se ele é natural ou não, se ele é fruto da ação do homem ou não, ele é passível de ser estudado a partir de um outro conceito, conceito de ambiente. Tá? Mas na natureza vai existir elementos naturais e também elementos não naturais, como eu falei para vocês no início da aula. Mas vamos entender aqui o conceito dele. Vamos entender aqui o conceito dele. Consolidando o conceito, poderia dizer que ambiente seria, portanto, a natureza conhecida pelo sistema social humano, composto pelo meio ambiente humano e o meio ambiente das demais espécies conhecidas. Tá? Beleza, tudo bem, eu concordo. Mas ponderem o fato de que a natureza ela não é só 100% natural. A gente pode ter um elemento que seja fruto da ação, não só da ação do homem, mas pode ser a ação de um outro animal. Ora, se um outro animal provoca uma mudança na natureza e aquilo ali passa a ser não natural, não concordo, né? Não concordo. Mas essa classificação é interessante para a gente compreender. Ó, nesse exemplo que eu estava aqui falando, né? Digamos que um cachorro chegue numa planta e destrua aquela planta. Aquela planta, ou quebra um galho, alguma coisa do tipo ali. Aquela planta ali, ela deixou de ser parte da natureza? Aquele galho quebrado deixou de ser um elemento natural, porque aquele cachorro comeu aquele galho? Não. Ele só não é da natureza daquela planta, mas ela sofreu uma interferência de um animal e aí passou a ser um elemento artificial. Aquele galho caído é um elemento artificial, não é da natureza da planta aquele galho cair. Tá? E aí, a partir daquele momento, a gente pode dizer que isso deixou de ser natureza e passou a ser ambiente? Não, porque foi modificado? Não necessariamente, não concordo. Tá? Mas vamos lá. Natureza é um conjunto de componentes que estão postos, independente da ação humana. Né? O ser humano pode interferir ou não, independente da ação humana, aquilo ali vai estar posto, é da natureza. A partir do momento em que os meios ambientes, ou seja, o homem ou os outros animais, interferem naquilo ali, aquilo passa a compor uma nova natureza, vamos chamar assim, uma nova natureza chamada de ambiente. Ok? E aí a gente cai aqui, ó. Isso aqui é um ambiente socialmente construído, socialmente modificado. E por isso a gente vai chamar de ambiente. É um ambiente. É a natureza por si só? É uma natureza, né?
mas é uma natureza modificada. E quando a natureza ela é modificada, os autores costumam chamar isso de ambiente. É o que a gente vai assumir também agora. Não vamos entrar em conflito nem deixar pulga atrás da orelha de vocês. Vamos chamar também de ambiente. Os sistemas sociais humanos afastam-se gradualmente do que é natural, do que era antes da sua interferência. Óbvio. Pois por sua própria natureza, sua própria natureza, tem por objeto conhecê-la e modificá-la, ou seja, pelo seu próprio instinto, interesse e comportamento cultural. Então, os homens interferem na natureza e, a partir daquele momento, vamos chamar isso de ambiente ou meio ambiente. Tá? Então, aos poucos, à medida que o homem vai interferindo na natureza, ele vai modificando e transformando. Como vocês podem ver aqui, os carros, as pessoas, o asfalto. A noção de ambiente pode ser considerada como resultado do pensamento e conhecimento humano e do seu trabalho intelectual e físico sobre a natureza, e corresponde, portanto, à natureza trabalhada. Veja como é conflituoso esses termos, né? Veja como a gente já está chamando aqui de natureza trabalhada. Né? Ao final a gente vai fechar aqui e tentar deixar esses termos mais claros para vocês. Percebo que desde o início da aula eu disse a vocês que essa ideia de natureza, ambiente, meio ambiente era complicada. A gente costuma utilizar muitos termos semelhantes e às vezes utiliza de forma errada, tá? Mas vamos fechar aqui um acordo. Vamos fechar logo agora esse acordo. Né? Por mais que eu tenha as minhas ideias particulares, discordância, mas vamos fechar aqui um acordo. Tá? Vamos fechar aqui um acordo, porque senão a gente não caminha. Natureza, vamos chamar ele, vamos concordar aqui com o Dudley, tá? Natureza vai ser tudo aquilo que vai ser natural. Beleza, eu dou o braço a torcer, eu aceito. Por mais que eu discorde totalmente. Não concorde totalmente. Mas vamos lá, vamos aceitar esse conceito aqui para a gente poder caminhar juntos, né? Natureza é tudo que for 100% natural, tá bom. Não tem interferência do homem. A partir da interação entre os meios ambientes, né, ou seja, o meio ambiente do homem, dos outros animais, enfim, das espécies conhecidas pelos animais, pelo homem, a partir dessas interações e a partir dessas modificações, a gente vai ter um ambiente como um todo, um ambiente geral, com todos os elementos modificados, com todos os recursos tecnológicos, com toda a produção de energia, tá? Vamos aceitar, eu aceito. Havia preparado essa aula e aí estava com a pulga atrás da orelha, coloquei para vocês, espero que vocês não tenham se confundido. Então, vamos aceitar sim. Então, quando o homem interfere nessa natureza, ele vai criar o seu ambiente, ou uma natureza trabalhada, uma natureza modificada, uma natureza diferente, uma nova natureza. Uma natureza onde vai ter asfalto, uma natureza onde vai ter prédio, uma natureza onde vai ter motos, uma natureza onde vai ter carros, vão ter um ar diferente, não com a mesma qualidade que se tinha antes, só com as plantas. Tá? Então vai ser uma natureza diferenciada, modificada, trabalhada. Tá bom? Que a gente vai chamar de ambiente. Por isso que é tão importante a gente conhecer os conceitos de ecologia. O que é ecologia? É entender os aspectos teóricos conceituais e entender os aspectos teóricos conceituais da ecologia como um modo de interpretar os ambientes e suas interrelações para conservá-lo e, se for o caso, preservá-lo. É um dos aspectos da educação ambiental. Então, a ecologia é a gente compreender o mundo à nossa volta, é a gente entender o que é que nos cerca e a gente fazer com que esses recursos sejam preservados, fazer com que a natureza seja preservada, fazer com que o ambiente, o meio ambiente, seja um lugar mais propício para se viver. E aí vem a ideia da palavra recurso. O que é recurso? A palavra recurso significa algo a que se possa recorrer para a obtenção de alguma coisa, de alguma energia, de algum elemento, de algum novo elemento. Ou seja, aqueles que estão na natureza para satisfazer suas necessidades, é o que diz Portugal em 1992. Então aqui nós temos, acho que aqui é um recurso mineral, aqui eu tenho o recurso da energia solar, né? Aqui eu tenho o recurso dos ventos, aqui das águas, aqui do petróleo e aqui da madeira. Então, compreender esses recursos, saber que esses recursos eles podem ser escassos ou não, é importantíssimo para a gente conhecer, para a gente saber preservar esse meio ambiente. Tá bom? Esses recursos podem ser renováveis ou não renováveis. E não renováveis. Os renováveis são os que renovam, né? As plantas, o solo, a água,
a vegetação, os animais, o sol, o vento. Então, são recursos que estão sempre se renovando. Por isso que é importante a gente investir na ideia da energia eólica, na ideia da energia solar, na preservação dos rios, na preservação do solo, no cuidado, na preservação da biodiversidade, dos animais, ok? Preservação da vegetação, lutar contra essas queimadas, né? Que apesar de alguns políticos afirmarem que não existe, que está tudo bem, mas a gente sabe que os números dos institutos de pesquisa são alarmantes e mostram que o país precisa colocar isso na sua agenda. O país que não coloca isso na sua agenda tem consequências não só para a saúde das pessoas, como também econômicas, né? Como a gente viu recentemente aí, que alguns países estavam boicotando a importação de produtos brasileiros, brasileiros por conta dessas queimadas, desse descuidado com a vegetação, pelo qual o nosso representante maior... peraí, volta, isso acontece. O nosso representante maior, foi só falar, só pensar que o negócio já descarrilhou aqui. Vamos pular essa parte aqui. Deve ser os institutos de acompanhamento aí que estão fazendo com que os slides passem logo. Calma, eu vou chegar lá. Os recursos não renováveis acabam e não se recompõem. Acabam e não se recompõem mais. Por exemplo, o carvão, o petróleo e o ouro, né? Então, o uso desses recursos vai fazer com que a gente perca minerais, tá? Então, é sempre importante a gente estar focando nos recursos renováveis para a preservação da natureza e do meio ambiente. A preservação da biodiversidade é importante para que o homem tenha tempo de descobrir a utilidade das espécies para a sua própria sobrevivência. Como assim? Alguns animais fornecem, além da preservação da própria espécie, né, para a biodiversidade, não é justo que os animais, um ou outro animal, possa ser extinto, né, pela ação do homem ou qualquer que seja. Já imaginou se os animais, se o animal, o ser humano, fosse extinto da Terra? Né? Vocês achariam justo, né? Então por que o mico-leão dourado pode ser extinto? Né? Então por que a tartaruga marinha pode ser extinta? Já imaginou se o homem entrasse em extinção pela ação de um outro animal e a gente tivesse que colocar um casalzinho na gaiola, lá no zoológico, para poder ele se reproduzir, e para poder preservar e para poder fazer com que o ser humano não desaparecesse do mapa? Se coloque no lugar desses animais, né? A gente ri assim, a gente brinca assim, mas somos elementos, somos um dos organismos de de toda a biosfera. Então, todos os animais são importantes para a biosfera. Então, preservar a biodiversidade, além disso, além do respeito para com os outros animais, tem também a ideia de que esses animais podem fornecer medicações, podem fornecer o comportamento desses outros animais pode fornecer benfeitorias para o ser humano. Não só os animais, né? Não só os animais, como também a vegetação, a planta, as plantas. Então, estudar uma determinada planta e descobrir uma medicação para determinada doença é bom, né? Agora, preservar e lutar contra essas queimadas, ninguém quer. Tá? Então, é importante preservar essa biodiversidade. Tem um último elemento, um outro elemento que ele coloca também, que é a interferência por meio da engenharia genética, né? Da produção de transgênicos e biotecnologia. A gente tem aí uma importante ferramenta para a construção e para a melhoria dos frutos ou das frutas. Mas também é um perigo. Tá? É um perigo e a gente deve se ater a isso também, tem que ter cuidado. A tecnociência e o capital global não estão interessados nos recursos biológicos em si, nas plantas e animais em si. O que conta é o seu potencial para reconstruir o mundo, porque potencial significa potência no processo de reprogramação e recombinação. Tal estratégia considera que tudo o que existe ou existiu como matéria-prima a ser processada para uma tecnologia que lhe agrega valor. Então, essas empresas que trabalham nessa linha aí de frente, muitas delas estão pensando nos recursos só como matéria-prima, só como recurso para melhorar e para agregar valor e para gerar lucro. Tá? Não é só assim, né? Não é só esse caminho. É preciso pensar em melhorar a vida das pessoas, tá? E preservar a vegetação e preservar os recursos naturais. Aqui eu trago para vocês um recorte que é da atualidade, né?
que mostra aqui um cenário desolador e frustrante. 25 imagens que ilustram a tragédia no Pantanal. Eu trouxe aqui as imagens, porque você já deve conhecer aí da grande mídia. Alguns estudiosos acreditam que uma das explicações para a baixa quantidade de chuva no Pantanal é o fenômeno conhecido como rios voadores, no qual a corrente de umidade que surge na Amazônia origina uma grande coluna de água que é transportada pelo ar a vastas regiões da América do Sul. O desmatamento da floresta amazônica, que também sofre duramente com as queimadas, esse fenômeno perde parte da capacidade de levar a água para outras regiões. Então, esse fenômeno faz com que a gente enfrente uma crise assustadora, né, dessas queimadas no Pantanal. Então, gente, a gente tem aí um sintoma da ação do homem na natureza ou no meio ambiente que é frustrante, que faz com que a gente repense o nosso papel dentro do meio ambiente, que faz com que a gente repense se a gente está colaborando ou não para que esse meio ambiente seja equilibrado, ou seja sustentável. Né? Por isso que é tão importante a gente pensar nisso. A gente utilizou aí a referência do Dully, Noções de Natureza, Ambiente, Meio Ambiente, Recursos Ambientais e Recursos Naturais, tá? Em 2004. E aí ficamos aí com a ideia. Qual é a diferença entre natureza, ambiente e meio ambiente? O que são recursos naturais? O que são recursos artificiais? Qual a importância desses elementos para a gente? A gente entendeu e fechou um acordo no seguinte, de que a natureza são os elementos naturais por si só, né? Existem ali, a meu ver, né, elementos artificiais, mas vamos fechar esse acordo de que a natureza são os elementos naturais que existem independente da ação do homem. Nós temos aí o ambiente, que é um conjunto, é tudo o que existe, né, na natureza, seja ambientes artificiais, modificados, né, quer seja elementos naturais, sem a interferência do homem. E nós temos o meio ambiente, que o meio ambiente é um conjunto de características particulares de um ser vivo, ou de uma vegetação, né, um conjunto particular de elementos que compõem ali uma espécie, um organismo ou um indivíduo. Tá bom? Espero que vocês tenham apreendido na aula de hoje. Qualquer dúvida a gente vai discutir na próxima aula. Próxima semana, provavelmente, a gente vai fazer uma aula ao vivo. Tá? Já vou estar com a internet melhor. Mas fique com essa ideia do que é natureza, do que é ambiente e do que é meio ambiente. Tentem não se atrapalhar com o adentro que eu coloquei, tá, gente? Eu sou meio questionador, curioso, não aceito as coisas de pronto, não. Mas tentem não se atrapalhar. A natureza, fechamos aqui um acordo de que a natureza são os elementos naturais. Elementos 100% natural, como o autor chama, né? Eu discordo, mas vamos lá. Os elementos naturais. Né? A natureza é um conjunto de elementos naturais que existe independente da ação do homem. O ambiente é o todo, que ali a gente vai ter elementos modificados ou não. E o meio ambiente são características particulares de um conjunto de organismo, de um indivíduo, de uma espécie que caracteriza o meio em que ele vive. Ok? Obrigado a todos. Qualquer dúvida é só mandar. Esses slides vão ficar disponíveis no Moodle. A gente vai deixar lá também uma atividade para vocês fazerem, com prazo para entregar até a próxima aula. Ok? E qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço e boa noite.